Que a paz e a misericórdia do Mestre nos envolva a todos na noite de hoje. Que com a sua luz e a sua harmonia, nós possamos estar recebendo as bênçãos que viemos buscar. Que possamos sair daqui fortalecidos e engajados em nossa fé e em nossos propósitos de sermos melhores. Que sejamos fortalecidos em nossa vontade de lutarmos contra as nossas próprias imperfeições, para que possamos ser amanhã pessoas muito melhores do que fomos no dia de ontem. Que a fé e a misericórdia que nos envolva a todos possam nos iluminar e nos propagar em direção ao futuro e à frente nessa caminhada que o Pai nos reserva, com a graça de Deus. Eu gostaria muito de atestar e de agradecer o convite que me foi feito. Suzana, quando me disse, olha, nós vamos fazer lá um mês de celebração e de comemorações a respeito do nosso aniversário e assim por diante, então eu gostaria que fosse falado alguma coisa diferente, alguma coisa que não fosse aquela rotina do dia a dia, do evangelho, dos fluidos, do fluido cósmico universal, das dores, das provas, das penitências, do sofrimento. Traz alguma coisa diferente, sabe? Faz alguma coisa assim, que a gente nunca tem ouvido. Eu falei, legal, vou preparar uma aula de botânica. Vamos falar a respeito das folhas, das flores, da natureza. Vamos falar de alguma coisa assim que seja um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia. Aí preparei minha aula de botânica e tal. Aí quando eu cheguei no final dela eu falei, bom, isso aqui está um pouco maçante. Isso aqui, a gente começar a falar de clorofila, de folhas e de fotossíntese e etc., isso aqui está um pouco complicado. Como é que a gente vai trazer isso mais para o nosso dia a dia? Foi aí então que eu me lembrei de uma lenda que eu havia lido em algum momento da minha vida e que isso então fez a conexão que eu acho que vai ajudar a fazer essa compreensão. Todos nós já ouvimos em algum momento da nossa existência de que a natureza é sábia. De que a natureza não dá saltos, de que a natureza evolui pouco a pouco, mas sempre e constantemente. A natureza representa nesse aspecto, nessa avaliação que a gente faz então, um pouco da sabedoria do Pai, que também não nos força nada, que também não nos impõe nada, mas gradativamente, pouco a pouco, vai nos conduzindo a uma evolução e a um progresso. Nós não damos saltos nas nossas vidas. Nós vamos aprendendo pouco a pouco e vamos nos transformando pouco a pouco, assim como a natureza. Nessa lenda, então, consta que a grande árvore da vida, cansada de ver as suas sementes serem desperdiçadas pelos pássaros e pelos ventos, sendo colocadas em terras pouco férteis ou levadas para terras em que elas não mais as controlavam e não os havia, muito entristecida, muito chateada, tomou uma resolução. Essa grande árvore da vida disse, vou recolher as minhas últimas sementes e vou espalhá-las pelo cosmos para terras diferentes, para que possam frutificar em terras diferentes, de formas diferentes, mas que possam ser todas iguais e à minha semelhança. Nisto, combinou com o vento senhor do universo e lhe pediu, vento, tão pronto eu termine a minha reunião com as minhas sementes e acabe a minha orientação a elas, recolhei-as todas dos meus galhos e das minhas flores e levai-as por todos os cantos do universo, para que possam florescer de maneiras diferentes. E assim foi feito. O vento ficou só esperando que a grande árvore da vida terminasse então a sua exortação e as suas palavras para as suas sementes. Reunindo então todas as suas sementes, as suas últimas que ela havia produzido naquela temporada, ela começou então o seu discurso as preparando. Minhas caras sementes, vamos aqui trocar algumas experiências. Gostaria de dizer a vocês o que se espera de uma grande árvore da vida. E começou a contar todos os seus percalços, desde que caiu a terra, como se germinou e assim por diante. Mas terminou o seu discurso e terminou a sua preparação dizendo o seguinte: suas vidas, minhas sementes, serão de grandes transformações. De sementes pequenas e insignificantes, atravessando os tempos, serão transformados em árvores frondosas e belas. Pois tudo na nossa vida são coisas e passagens de transformação. Como nós podemos ver claramente em Eclesiastes nessa passagem.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Ou seja, há um tempo para tudo na nossa jornada. Muitas vezes nós não conseguimos esperar esse tempo certo e esses momentos certos na nossa vida. E nós nos antecipamos a algumas coisas ou ficamos muito acomodados com outras situações que aí tivemos. E aí então, quando as primeiras folhas, dizendo a grande árvore da vida para as suas sementes, quando as primeiras folhas começarem a amarelar em seus ramos e galhos, saiba você que já é tempo de lançar novas sementes, pois este é o ciclo da vida. E aí então o grande vento do universo recolheu todas as sementes que aquela grande árvore havia produzido e as lançou-as pelo universo afora, esperando que elas pudessem cair em boas terras e darem bons frutos, e que pudessem florescer e crescer como aquela velha grande árvore da vida. Agora, quando as folhas começam a amarelar, quando as folhas começam a aparecer dessa forma, a primeira imagem que nos vem à mente, à cabeça, é o outono. É o tempo em que as folhas começam a amarelar. É o tempo em que as coisas começam a transformar. E se a gente faz um paralelo na nossa vida, o outono pode ser aquilo que a gente mais vê de transformações profundas na natureza. É quando a natureza tem a sua maior transformação. É quando ela mais se mexe, quando ela mais vai mudar as suas coisas, quando ela mais vai arrancar as coisas velhas para que coisas novas possam surgir. E aí então, quando a gente vê o outono, a gente pode, comparando com a nossa vida também, ver os grandes tempos de transformações que são chegados a nós e a todo momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Se a gente for olhar o outono é aquela estação do ano caracterizada pela mudança. Tempo de olhar para trás, tempo de tomar consciência dos erros e dos acertos. É aquilo que a gente começa a chamar como vendo a natureza envelhecer. E quando a gente começa a envelhecer, não é meu caso ainda, mas quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a refletir sobre aquilo que nós fizemos na nossa jornada. Será que tudo aquilo que a gente fez foi certo? O que eu posso tirar de proveito disso? A gente começa a refletir desta forma. Também é tempo de valorizar as fraquezas e valorizar os pontos positivos. Não, de fortalecer as fraquezas e valorizar os pontos positivos. Pois é tempo também de olhar para frente. Saber que a gente vai enfrentar novos tempos e novos desafios. É tempo, então, de ver a vida se renovar. Esta é outra característica que o outono traz para nós. Cada momento que a gente passa nessa mudança, nessa transformação, é tempo de ir em frente. Porque isso é uma outra coisa que a gente muitas vezes esquece. A natureza, ela não volta para trás. Ela está sempre indo adiante. As suas transformações, o seu progresso, as suas modificações, os seus novos frutos, as novas flores que nascem, são todas voltadas para o futuro. Coisas que a gente ainda vai crescer e que a gente vai ainda produzir pela frente. Mas muitas vezes nós, ainda acomodados com os paradigmas que trazemos do passado, ficamos muito presos com aquilo que nós tínhamos no passado. A gente deixa de olhar para frente. Talvez aí seja uma grande oportunidade de nós olharmos a nossa vida de uma forma diferente. O passado está lá atrás. Deve ser olhado apenas como fonte de inspiração e não como uma fonte de melancolia. Porque o que está lá atrás não vai voltar. O futuro é aquilo que nós estamos planejando à nossa frente e o passado deve servir apenas como uma fonte de aprendizado das coisas certas e das coisas equivocadas que nós fazemos. O passado não vai alterar em absolutamente nada.
Inclusive, outro dia eu escutei uma pessoa dizer que a gente nunca deve voltar ao lugar em que nós fomos muito felizes, achando que a nossa felicidade está lá, porque não está. Porque se nós voltássemos hoje aos lugares em que nós estivéssemos há 5 ou 10 anos atrás, as pessoas, se porventura estivessem ainda lá, seriam diferentes. As pessoas mudam, as situações mudam, o local muda, as circunstâncias mudam. Se nós voltássemos aos lugares em que nós éramos muito felizes, certamente nós não teríamos hoje a mesma felicidade que nós teríamos há 5, 10 ou 15 anos atrás. Então muitas vezes a gente fica olhando para aquele passado que não vai trazer nada demais para nós, a não ser as reflexões. E a gente ainda fica muito preso com aquilo. Quando a gente chega nessa época do ano, nessa estação, nesse momento, é tempo de a gente olhar para frente, de fazer os processos de renovação, porque nada que está lá atrás vai voltar hoje. Nós temos outras vidas, outros aspectos, outras circunstâncias, outras oportunidades, outros momentos de renovação. E essa é uma das grandes lições que a natureza nos traz durante a época do ano. É aquilo que a gente pode dizer que é o tempo da maturidade plena, que são os últimos estágios da maturidade ou os primeiros estágios do declínio. O que acontece nesse momento da nossa vida? É o tempo da gente parar e refletir. O outono também é para ser celebrado como tempo de introspecção, de preparo, de conhecimento de si mesmo e de fortalecimento para as novas fases da vida. Agora, isto aqui, introspecção, preparo, conhecimento de si mesmo e fortalecimento para as novas fases que virão, isso soa muito como maturidade, não? Isso soa muito como as palavras que possam definir maturidade. Agora, o que é maturidade? Maturidade é quando a gente cresce. Quando a gente era criança, dizia, não, quando eu tiver 18 anos eu vou poder dirigir e ter um carro. Aí quando você tem 18 anos, você fala, não, quando eu tiver 30 anos, tiver um bom emprego, vou comprar minha casa com uma casa na praia e um sítio. Aí quando você chegar nos 30 anos, você fala, não, quando eu chegar a 50 anos, tal, eu vou ter meus netos trabalhando. Às vezes os netos vêm antes dos 50 anos, tal. E aí a gente começa a examinar outras coisas e outras circunstâncias pela vida. E a gente acha que a maturidade tem a ver com a nossa idade. Pois bem, eu conheço muita gente de 50 anos que não é maduro. Como também conheço muitas adolescentes de 12, 15, 18 anos hoje que apresentam uma maturidade muito maior. Maturidade, na verdade, tem a ver que quando nós paramos de dar desculpas e nós passamos a fazer as mudanças, aí é sinal de maturidade. Aí é sinal de que nós estamos dispostos a tomarmos responsabilidade, consciência e domínio sobre a nossa própria vida e nós sermos os responsáveis e aqueles que vamos guiar a nossa própria estrada daqui por diante. Isso é maturidade. É quando a gente deixa de dar desculpas. Porque o governo está parado, o governo está fechado. Não, porque agora o Congresso não está aprovando as leis que tem que aprovar, ninguém sabe o que vai acontecer com a economia. Não, porque minha mulher, não, porque o meu patrão, não, porque o meu vizinho, porque o meu cachorro, porque o meu filho, porque o fulano, porque o beltrano, e a gente fica dando desculpas para tudo. Agora, o hábito de dar desculpas é uma transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade é falta de maturidade. Quando nós assumimos a responsabilidade sobre alguma coisa, nós estamos demonstrando a maturidade. A maturidade, inclusive, não significa que nós tenhamos que estar certos 100% do tempo. Termos responsabilidade e assumirmos a responsabilidade sobre as nossas escolhas é nós chegarmos e falarmos o seguinte, bom, aqui está o momento de eu fazer uma escolha, de eu fazer uma decisão. Se ela é certa ou errada, o tempo vai dizer, mas eu tenho que fazer as minhas próprias escolhas. O que acontece com a gente? Muitas vezes nós paramos no tempo, esperando que o tempo tome as decisões por nós. Mas o tempo não vai tomar essas decisões por nós. O tempo simplesmente vai nos atropelar. As decisões, as escolhas, a maturidade
é uma responsabilidade individual de cada um. A maturidade não tem a ver com a idade. A maturidade tem a ver com o momento em que nós assumimos a responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas e sobre a nossa própria vida. É quando nós resolvemos dizer, eu não estou mais contente com o trabalho que eu tenho, eu vou procurar outro. E não esperar ser despedido ou ser mandado embora para depois a gente procurar alguma coisa. Porque aí bate o desespero. Ai meu Deus, perdi meu emprego e agora o que eu faço? Quem vai pagar minhas contas e não sei o quê? Aí você acaba pegando a primeira coisa que te aparece na frente, porque você está mais preocupado com as contas que vão vencer do que com o seu futuro e a sua felicidade ligada ao seu trabalho. Então nós não tivemos a responsabilidade, não tivemos a maturidade de assumirmos a situação e procurarmos uma solução para ela. Nós nos acomodamos com isso, entre outras coisas. Mas isto é o sinal da maturidade. Não estar contente com alguma coisa e procurar soluções para que a gente possa move forward, para que a gente possa mover adiante, para que a gente possa continuar no caminho e na direção do futuro. Que a gente possa fazer as coisas na mudança e na busca da nossa transformação, da nossa evolução. Porque conforme disse a grande árvore da vida para as suas sementes, as suas vidas serão fontes de eternas transformações, de eternas mudanças, até que possam chegar à minha imagem e semelhança e serem árvores frondosas tanto quanto eu sou hoje. E nós já ouvimos isso em alguma parte de algum livro interessante que a gente já leu ultimamente, não? Assim, tinha um Galileu que costumava falar a mesma coisa uns 2000 anos atrás. Lembra? Semelhança, não? Porque a natureza está calcada na sabedoria divina. E o Mestre veio trazer a sabedoria divina a nós na linguagem que nós pudéssemos compreender. Nós ainda não estávamos preparados para, aprendendo com a natureza, podermos fazer as nossas próprias escolhas e encararmos esse conhecimento em prol da nossa própria existência. Nós precisávamos do amparo do Mestre para que ele pudesse nos dizer e nos mostrar o caminho. Mas quando nós atingimos essa maturidade, quando nós atingimos o ponto então de nós estarmos preparados a essas novas etapas, a essas novas evoluções, é o que vão nos levar a tomar as rédeas da nossa vida. Aí nós estamos em controle da nossa existência. Quando nós estamos em controle da nossa existência, nós vamos efetivamente mostrarmos que nós estamos nos caminhos da evolução. Porque nós somos seres em evolução. E nós vamos chegar ainda neste estágio de evolução em que nós estaremos mais iluminados. Nós ainda não chegamos aqui, mas estamos próximos desta caminhada. Nós não podemos esquecer que nesse instante, da mesma forma que a natureza se transforma, as pessoas, os espíritos também se transformam e os planetas se transformam. Nós estamos passando do estágio de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse processo de transformação que o mundo passa, nós todos seremos convidados de uma forma ou de outra a também nos transformarmos em prol do futuro. O que significa o mundo de prova, o mundo de regeneração? O mundo de regeneração significa que é um mundo em que o amor prevalecerá sobre o ódio e sobre a vingança, onde os sentimentos de fraternidade e de caridade prevalecerão sobre os interesses mesquinhos do ódio, da vaidade e do orgulho. É onde a assistência e a fraternidade farão parte do nosso dia a dia. Este é um mundo de regeneração. Bom, para você fazer parte deste mundo de regeneração, você tem que ter estes sentimentos. Se nós não estamos tendo esses sentimentos agora, nós seremos levados adiante como as outras velhas sementes para outros mundos em que são mais áridos. Mas em contrapartida, se nós nos transformarmos o suficiente e fizermos jus a fazermos parte desse mundo de transformação, a esse mundo de regeneração, nós poderemos desfrutar desses novos ambientes. Hoje, nós estamos num estágio, ou nós estamos num ponto, onde nós vamos ter que abandonar os nossos instintos. E o que são esses instintos? São as reações que a gente tem. O instinto pode ser definido como um estímulo ou um impulso natural, involuntário, pelo qual homens e animais
executam certos atos sem conhecer o fim ou o porquê desses atos. É um impulso congênito acompanhado de uma excitação emocional. Ou seja, a gente não age, a gente só reage. Então, o instinto da fome, por exemplo, nos leva a agir compulsivamente. Especificamente, algumas pessoas têm uma compulsão contra o chocolate, por exemplo. Isso é uma coisa que precisa ser administrada e trabalhada, etc. Algumas pessoas, quando têm muita fome, pegam um chocolate para poder comer, né? Aí geram situações redondas, assim, né? Típicas de quem come muito chocolate. Isso é um instinto que precisa ser dominado, que precisa ser controlado. Isso são coisas que nós temos que ter dentro do nosso conhecimento, que o instinto nada mais é do que um movimento de reação automática a algum sentimento que nós temos. Nós somos provocados, nós somos acusados, nós reagimos violentamente contra aquela pessoa, aquele fato ou aquela situação. Enquanto que se nós mantemos a calma e a serenidade, talvez a gente não reagisse, talvez não respondêssemos e não criássemos as consequências que nós estamos criando quando nós agimos simplesmente com os nossos instintos. Quando nós vamos abandonando os nossos instintos, nós vamos dando lugar aos nossos sentimentos, que são os sentimentos que prevalecerão nesse mundo de regeneração. O sentimento é a faculdade ou a capacidade de sentir, de receber impressões mentais. É a capacidade que você tem de demonstrar sentimentos elevados, como a amizade, o patriotismo, a fraternidade e o amor. Um sentimento de estima, de respeito e de consideração. Isto são sentimentos. São quando nós conseguimos então dominar os nossos instintos e nós passamos então a trabalhar com a nossa razão, a trabalhar com as ponderações, a quando nós começamos a exercer algumas características dentro de nós que são difíceis nesse primeiro momento, mas que a natureza nos ensina que gradativamente nós vamos conquistando. Vamos voltar um pouquinho para a nossa aula de botânica. Vamos olhar um pouco essa história da natureza. Se você começa a perceber todas as evoluções que a natureza vem colocando, gradativamente nós vamos passando por processos evolutivos. O nosso próprio corpo passou, nesses últimos 10 mil anos, não estou falando do homem das cavernas há 150 mil anos atrás, não. Estou falando dos 10 mil anos para cá, o nosso corpo físico já passou por alterações. Nós já temos mais elasticidade, nós já temos mais altura, nós já temos menos pelo no corpo, nós já temos maior envergadura, maior força física e uma série de outras características comparado com os homens que construíram as pirâmides. Apesar que aqueles egípcios, eu vou te falar, para carregar aquelas pedras, os bichos deviam ser fortes. Mas o nosso corpo hoje já é diferente do que era 10 mil anos atrás. Pô, se o corpo era diferente, que se dirá ao espírito? Criado pelo Pai com a centelha divina para ser a exata sua imagem e semelhança. Que possa atingir no potencial infinito que o espírito carrega a perfeição relativa que a divindade nos permite. Ou seja, criados por Deus com a centelha divina dentro dos nossos corações, nós, espíritos, temos a potencialidade da perfeição. Se o corpo evoluiu, que dirá do espírito? Só que isso não é uma mudança gradativa e brusca de um dia para o outro, de um ano para o outro. É de uma vida para a outra, de uma transformação para a outra, de uma semente para a outra. Mas isso requer comprometimento, isso requer uma dedicação, isso requer um compromisso da nossa parte para que nós possamos causar ou proporcionar às situações da vida aquilo que nós precisamos fazer. É quando nós vamos deixar as nossas folhas cair, quando nós nos comprometemos e nós assumimos um compromisso conosco mesmo de que nós queremos fazer parte desse novo mundo de regeneração que está à nossa frente. Obviamente que a natureza não dá saltos, mas se nós nos comprometermos com esses compromissos, com essas atividades, nós facilitaremos os caminhos da vida para chegarmos nisso.
Obviamente que se nós ficarmos parados e acomodados com a nossa situação, a vida de alguma maneira vai nos empurrar e nos levar a essas mudanças. Mas é muito melhor quando nós assumimos a responsabilidade e o comprometimento de fazer, do que ter a vida nos cutucando atrás para seguirmos naquele caminho. Porque quando a gente faz as nossas próprias escolhas, nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer. Quando a vida vem atrás e cutuca, normalmente o cutucão da vida não é um cutucão, é um empurrão. Quando não é um atropelamento. Que a vida simplesmente passa por cima. E que de uma hora para outra nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos. Perdemos a nossa saúde, perdemos o nosso trabalho, perdemos a nossa família, perdemos as relações de amizade, perdemos por alguma doença psíquica, alguma coisa, até o controle sobre o nosso pensamento. Diversas situações passam nas nossas vidas que deixam uma carga emocional muito pesada por detrás. Isso quando nós não atendemos ao chamamento e aquilo que o Pai nos designou como os caminhos da transformação. Agora, como é que nós vamos fazer com que essas folhas caiam dentro de nós, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, que são características que não pertencem mais ao mundo de regeneração. Voltando à botânica, o que diz a natureza? Como é que a natureza faz essa transformação? Por que as folhas caem? Qual é esse processo? Como isso acontece? O que nós podemos tirar de aprendizado disso para a nossa vida e para a nossa existência? Por que as folhas caem no outono? Bom, é porque é Halloween e está na hora de decorar as casas de cor de abóbora, aquelas cores bonitas, etc, etc, etc. É porque começou a temporada de futebol americano? Também não. As folhas começam a cair porque isto é um sinal que a natureza traz, dizendo para as plantas, para as árvores, de que o inverno se aproxima e de que elas têm a necessidade de se prepararem para guardarem energia para o frio e para o inverno que virá à frente. Por quê? Se as árvores mantêm a quantidade de folhas que elas carregam durante o verão, quando chegar no inverno, elas não terão energia suficiente para se sustentarem. Vão morrer. Então, a natureza informa as plantas, ou as folhas, ou as árvores, de que está na hora de começar let it go. Está na hora de começar a deixar as coisas caírem. Está na hora de deixar essa bagagem, esse peso excessivo para trás. E como é que esse sinal é dado? Bom, o primeiro sinal é dado quando a luz do dia começa a encurtar. Quando nós saímos do verão e vamos passando para o outono, os dias tornam-se mais curtos. Coincidentemente, hoje, 7 horas da manhã, em Orlando, estava escuro. Eu até olhei no meu relógio 2 vezes para saber se estava certo. Eu olhei para fora, mas está escuro, né? Estava quase pronto para sair. Eu falei, não, vou voltar para a cama. Dá para dormir mais meia hora. Não, eu estava atrasado já. 7 horas da manhã, estava escuro. Né? E o dia está começando a escurecer cada vez mais cedo. Então, a luz vai se encurtando. Quando acabar o horário de verão, no final de outubro, começo de novembro, os dias vão ficar extremamente curtos. Se você for para o Northeast, que é onde a gente consegue realmente sentir o outono, porque, by the way, aqui na Flórida a gente não tem isso, né? Essas coisas maravilhosas. Se você quiser ver um outono real, você tem que ir para New England. Lá que a coisa é Massachusetts, Vermont, Maine, New Hampshire, Connecticut, Upstate New York. Aí você vai ver o que é o outono. Porque aqui a gente não tem essa dádiva, essas coisas maravilhosas. Porque aqui na Flórida a gente tem 2 estações. Quente e úmido e extremamente quente e úmido. É só essas duas. Não tem outras, não tem um meio termo. Então, se você quiser ver um outono, você tem que ir para essas outras áreas onde você realmente vai ver essas transformações e tudo mais. Quando você chega para final de outubro, começo de novembro, você vai para Nova York, 4 horas da tarde está escuro. O que acontece? Qual é o mecanismo que se desencadeia dentro das plantas? Menos luz, menos produção de clorofila. Menos produção de clorofila, as folhas começam a amarelar e a avermelhar. Já não tem mais a produção do verde para se manterem elas verdes. Quando isto começa,
é dado o sinal e as árvores então começam a produzir um pequeno ácido que se acumula na base das folhas. E esse ácido então vai apodrecendo estas folhas. E essas folhas então vão se tornando cada vez mais frágeis. E que qualquer sopro que você dá, elas se vão. Agora, uma outra coisa que a natureza nos traz e nos ensina. A época do outono é a época em que mais se venta. É a época em que você mais tem ventanias, é a época que você tem mais movimentação do ar e assim por diante. Então, qualquer vento que bate naquelas árvores, as folhas se vão. Então as árvores não estão mais se prendendo naquilo que elas criaram, naquilo que elas cultivaram, naquilo que elas tinham, na beleza daquelas folhas verdes maravilhosas que brilhavam durante o verão e etc. Ela não está mais se prendendo naquelas folhas, tentando segurar e se agarrar, porque é uma questão de sobrevivência. Ou as folhas se vão, ou a árvore se vai. Então a árvore simplesmente deixa ir. Que o vento da vida bata e leve tudo aquilo que não faz mais parte da sua vida naquele momento, para que ela possa se resguardar, atravessar os frios, escuros dias do inverno e possa então renascer um pouco mais adiante. A árvore faz aquilo que nós não conseguimos fazer. A árvore, let it go. A árvore deixa ir. E nós não. A gente fica pegando as nossas coisas, as nossas malas, os nossos pertences, as nossas coisas, as nossas situações, as pessoas, aquilo que a gente gosta, e a gente se agarra, se abraça e tenta levar aquilo adiante. Nós estamos cambaleantes, esfregando com o joelho no chão, batendo cabeça, tal, mas a gente não abre mão de nada daquilo que a gente tem. A gente não consegue deixar essas coisas irem, porque nós ficamos presos às felicidades momentâneas que aquelas coisas nos trazem. Toda vez que isso acontecer, nós devemos nos lembrar sempre de que nós somos espíritos imortais, criados pelo Pai, na caminhada quase que infinita em busca da perfeição, que temporariamente estamos tendo uma existência terrena. E não ao contrário. Muitas vezes a gente acha que nós somos seres aqui, que a única coisa que nós temos é esta vida, que não há nada depois disso, e que a mala que eu estou carregando é a única coisa que eu tenho, que eu não posso abrir mão e etc. E nada importa o que eu vou carregar lá para frente e etc. Mas quando a gente passa por essa situação, a gente tem que sempre ter isso em mente. Nós somos espíritos imortais. E que rapidamente essa vida vai se passar por nós, e que quando nós chegarmos ao limiar dela, nos será perguntado: o que fizeste da oportunidade que eu lhe concedi, para que você pudesse crescer e evoluir e chegar mais perto de mim? E nós vamos responder o quê para o Pai? Mas muito bem, quando então nós resolvemos tomar uma decisão, quando a gente resolve então deixar esse peso morto para trás, nós então estamos prontos para os novos estágios da nossa existência. Muitas vezes, os ventos do outono sopram muito fortes contra nós, assim como os ventos da vida. E quais as folhas, os nossos sonhos vão embora ao sabor dos ventos. Parece até que a vida vai sendo despedaçada e tudo vai desmoronar. São os ventos das grandes provações. Eles vêm em forma de enfermidades, de lutos, de perdas, de desencantos. Embora seja a estação das folhas que caem, o outono é também o momento em que a vida se renova. Suportar-se o outono é renovar-se para a vitória. Agora, como é que nós deixamos então essas folhas caírem ou arrancarem isto de nós? É quando nós passamos então a ter o autocontrole e o domínio sobre a nossa vida e principalmente sobre os nossos instintos e sobre as nossas atitudes. Quando nós controlamos as reações que nós vamos ter. Nós deixamos então todo o peso dessas coisas que a gente considera mundanas, mas que a gente acha importante, para trás. E nós passamos a ter domínio sobre a nossa mente e sobre os nossos desejos. Nós passamos a ter uma visão sobre aquilo que realmente é importante, aquilo que é o significante para nós. Porque se a gente for olhar, por exemplo, ao exemplo de Paulo, ao seu tempo, ele era um dos homens mais poderosos que havia em sua época.
Ele era um doutor da lei, nobre, falava grego, grego, latim e o hebraico, que eram as 3 línguas que dominavam o mundo daquela época, absolutamente respeitada pelo seu povo e pelos romanos, que eram quem dominavam a área em que ele vivia naquela época, extremamente bem preparado, dono de um poder e de uma lógica, de um raciocínio impressionante, dono de um poder de persuasão fantástico, e ele tinha o domínio da sua raça, os judeus, e sobre a situação e sobre a região em que ele morava naquela época. Rico, jovem, formoso e belo. Tinha tudo para ser uma das pessoas mais poderosas da sua época, como foi durante um certo tempo. Pois Paulo largou tudo isso para trás. Deixou o seu dinheiro, deixou o seu prestígio, deixou os da sua própria raça, combateu aqueles que os dominavam, apenas perante uma aparição. Paulo não conheceu Cristo. Paulo não viu Cristo em carne e osso. O Cristo só apareceu para ele na porta de Damasco, com a sua luz irradiando um amor infinito e inenarrável, tão forte, tão poderoso, que fez um dos homens mais poderosos da sua época cair de joelhos aos seus pés e dizer: Senhor, que queres que eu faça? E Paulo largou tudo para trás, para que pudesse seguir os ensinamentos. Ele não seguiu sequer o Cristo, porque o Cristo já havia desencarnado. Ele seguiu os seus ensinamentos e foi pregar a palavra do Cristo em todas as terras dos gentios. Paulo era o homem mais poderoso da sua geração. Deixou tudo para trás. Se ele é capaz de fazer essa transformação, nós, dentro das nossas, guardando as devidas proporções, também somos. Porque todos nós temos as mesmas capacidades. Todos nós somos criados, filhos do Pai, da mesma forma, da mesma fonte. Se todos somos criados da mesma forma e da mesma fonte, todos nós temos a mesma capacidade. Se Paulo fez, nós podemos fazer. Na verdade, se o Cristo fez, nós o podemos fazer. E o próprio Cristo já dizia isso: sois deuses, e podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. E é óbvio, e é lógico, porque nós só todos viemos da mesma fonte, do mesmo ensino, da mesma criatura, do mesmo Criador. Todos nós viemos do mesmo Pai. Se Paulo teve o autocontrole e o domínio sobre os seus instintos para fazer essa transformação, nós também podemos. Porque, como diz nesse quadro, mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. O homem mais poderoso do mundo não está sentado no salão oval da Casa Branca. O homem mais poderoso do mundo não é aquele que comanda os exércitos da China, que é o exército maior em termos de população, em termos de combatentes, de soldados. O homem mais poderoso do mundo não é aquele que comanda Wall Street e que tem todo aquele poder e aquele poder financeiro ao seu comando. O homem mais poderoso do mundo é aquele que consegue dominar a si mesmo. Porque quando nós conseguirmos dominar a nós mesmos, não há influência externa que consiga nos dominar. O controle da nossa vida passa a ser nosso. O controle da nossa evolução passa a ser nosso. O controle da nossa existência passa a ser nosso. Nós passamos a ter a maturidade que nós mencionamos ali atrás, para que nós possamos ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas e pelos nossos próprios domínios. É quando nós estamos, então, quando nós a dominamos e quando demonstramos o autocontrole, é quando nós estamos prontos para a próxima estação. Mas a próxima estação vai exigir uma nova semeadura. Quando nós exigimos ou quando nós demonstramos esse autocontrole, que é a capacidade de controlar as emoções e os desejos, quando nós aprendemos a analisar as consequências, quando nós vigiamos os nossos pensamentos, nós estamos preparados para encarar e trabalhar o outono das nossas vidas em prol daquilo que virá adiante.
A questão de vigiar os pensamentos, porque esta é a fonte de todas as nossas atitudes e, ultimately, de todos os nossos problemas e consequências que nós colhemos. O que nós pensamos, nós falamos. O que nós falamos, nós criamos. O que nós criamos, nós vamos colher as consequências. Pensando bem, falamos bem, boas consequências. Pensamos mal, falamos mal, vai ter problemas. É simples essa matemática. É muito simples. Se nós conseguirmos vigiar os nossos pensamentos e dominarmos os nossos instintos nos nossos pensamentos, nós já estaremos eliminando 90% dos problemas que nós temos. Porque uma das grandes características que nós temos é que nós nunca conseguimos nos convencer de que aquilo que nós plantamos hoje nós vamos colher lá na frente. E a gente continua reclamando, a gente continua chutando a cadeira do vizinho, a gente continua fazendo e criando problemas para nós mesmos, que nós temos que em algum momento colher lá na frente. Mas quando nós fazemos uma semeadura diferente, quando nós fazemos um plantio diferente, porque nós temos outras características e outras visões na nossa frente, as consequências que nós vamos colher também serão diferentes. No outono das nossas vidas, muitas vezes nós vivenciamos mudanças que nós temos muitas dificuldades em assimilar. É interessante ver o quanto essas transformações podem ser bem-vindas se não ficarmos presos ao medo das folhas que caem. É interessante ver o quanto estas transformações podem ser bem-vindas se não ficarmos presos ao medo das folhas que caem. Uma metáfora, claro, sobre as transformações que vão ocorrendo, mas muitas vezes nós temos medos dessas coisas, dessas transformações, das folhas que caem. O que nós vamos fazer com tudo isso? O que nós vamos fazer com essas folhas que a gente está segurando? Se a gente não deixar essas folhas irem, nós vamos acabar morrendo no frio do inverno. As folhas que caem, que muitas vezes nós temos medos e nós temos dificuldades, muitas vezes podem ser bênçãos enormes. Quantas e quantas vezes a gente fica imaginando, puxa vida, perdi meu emprego. Sabe por que você perdeu o seu emprego? Porque tinha um outro ali esperando por você, vai fazer uns 2 anos que você nunca tinha olhado para ele ainda. Então alguém teve que vir aqui e falar, amigo, move, porque tem outra coisa melhor para você ali. E a gente, acomodado com as situações que a gente tem, a gente não faz as nossas próprias escolhas. A vida tem que trazer. Aí vem aquele trauma, você perdeu o emprego, fica inseguro, tem medo do que você vai fazer, começa a chutar o gato. Coitado do gato, não tem nada a ver com isso, é o que mais sofre. É por isso que eu não tenho gato em casa, porque senão eu já tinha matado uns 3. Então você começa a ter esse tipo de situação. A gente não se abre ao novo, porque nós estamos muito presos ainda aos velhos. Para isso, nós precisamos mudar os nossos paradigmas. Nós precisamos construir novos hábitos. Nós precisamos desconstruir os estereótipos e vícios que nós temos, das nossas próprias criações, das nossas próprias existências. Nós precisamos quebrar essas amarras, essas correntes com o nosso passado, que a gente fica preso com o nosso passado, naquilo que eu tinha, naquilo que eu era, naquilo que eu fui, etc, etc, etc. Gente, nós somos muito privilegiados. Nós somos muito privilegiados. Nós, como imigrantes, nós temos as maiores chances que nós podemos ter na nossa vida e na nossa existência. Ser imigrante num país estranho é ter a oportunidade de ter uma segunda encarnação dentro da mesma. Não são palavras minhas, as palavras são de Jane Santo, uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Jane, fundadora lá do Christian Charity Spirit Center em Pompano Beach, que hoje está no Brasil. Essas palavras são delas, não são minhas. Ser imigrante num país é ter a oportunidade de ter uma segunda encarnação dentro da mesma. O único agravante é que aqui a gente lembra o que a gente era lá atrás. Numa outra encarnação, a gente não lembra. Nessa a gente lembra o que a gente foi. O que é melhor? O que é melhor? Por quê? Porque a dor constrói. A dor nos empurra adiante. A dor nos mostra os caminhos a serem seguidos. Nós ainda imaturos que somos, sementes pequeninas, ainda encasalados ou enclausurados dentro do casulo, muito obrigado. Ainda não conseguimos enxergar as claridades que a luz do sol nos traz. Mas nós precisamos quebrar esses paradigmas, nós precisamos construir outras ideias.
Nós somos seres imortais que estamos numa caminhada infinita. É chegado o outono na nossa vida. Foi-se o verde das árvores, anunciando que o esplendor do clima já declinou no relógio do tempo. Há muitos ainda de nós que vivem o outono da vida. É a estação da coragem, da transformação e da mudança. São transformações necessárias para que nós possamos nos preparar para os invernos que vão chegar. E o inverno, o que representa o inverno? O inverno é a estação das chuvas fortes, do frio e da pouca luz. É a vida que se retrai. O que acontece na época do inverno? Depois que o outono vai, que a gente deixou essas coisas caírem, que deixou as folhas se irem dos nossos galhos, normalmente nós ficamos arredios, nós ficamos tristes, nós ficamos machucados, nós ficamos deprimidos até em alguns aspectos. Nós precisamos, então, de um pouco de tempo, de um pouco de reflexão, um minuto de silêncio, algumas horas em que a gente possa ficar quieto, que a gente possa refletir sobre essas perdas e nós possamos tirar o melhor dessas perdas. É quando nós queremos um cobertor, um colo, um chocolate quente, obviamente, um carinho, um aconchego, alguém que esteja do nosso lado, nos apoiando, nos amparando, mas que a gente possa ajudar nesse processo de recuperação. O inverno é a escuridão, o frio e a escuridão que o inverno traz entristecem a alma. Da mesma forma que as perdas que nós tivemos com as folhas do outono também vão nos entristecer. O coração reclama uma lareira e um cobertor. É a estação da solidão, dos questionamentos profundos, das agudas crises existenciais. Tudo parece escuro ao nosso redor. Nós queremos algo que nos aqueça a alma e alguém que nos escute o coração. Mas o inverno não dura para sempre. Principalmente porque, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando nós estivermos então no inverno das nossas vidas, que nós possamos procurar as palavras do meigo Nazareno, porque ele vai nos acolher. Ele vai nos amparar, ele vai ser aquele que vai nos trazer o cobertor e nos agasalhar o coração nesses momentos de angústia, nesses momentos de necessidade. Conforme a natureza, não há nenhum recanto na terra em que o inverno dure para sempre, nem no Polo Norte. Porque lá, nos 15 dias de verão que eles têm, comparado com os 345 dias de inverno, nem nos 15 dias de verão a vida se renova. O gelo se derrete, as baleias vêm procriar, é quando eles têm os peixes conseguem fazer toda a sua procriação, os pinguins, tudo aquilo acontece naquele pouco tempo. Não há recanto na terra em que o inverno seja eterno. Não há na nossa vida um momento em que o inverno seja para sempre também. Em algum momento, a primavera vai aparecer. E o que representa a primavera? É quando nasce no nosso coração uma esperança. É a vida que ressurge na força dos sonhos e com eles a existência se reveste de cores outra vez. Na primavera, as cores revestem a natureza de uma beleza rara. É a primavera chegando, trazendo a beleza que pensávamos perdida. Tudo parece se revestir de um novo sentido, como um poema de rara beleza. A primavera representa a esperança despontando novamente. Quando nós, saindo da escuridão do inverno, do frio, das dores que nós estávamos amargurados, conseguimos enxergar na nossa vida novos caminhos, novas oportunidades. Puxa, aquele emprego que eu perdi, olha, não foi tão mal. Na verdade, foi muito bom. Olha, eu descobri uma coisa nova que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu não tinha visto que estava à minha disposição. Olha, aquele relacionamento que acabou, puxa, que bom. Olha quanta coisa nova eu estou vendo. Olha quanto eu estou aprendendo, quanto eu fui explorado, quanto eu fui usado.
outras situações na nossa vida que num primeiro momento parecem ser o fim do mundo, no segundo dia, no terceiro dia já não é tão ruim assim. É a primavera que passa a abrir as portas da sua luz para nós. É quando nós começamos a ver as outras circunstâncias e as outras árvores da vida começando a florescer ao nosso lado. E no momento certo, quando a primavera estiver pronta, o sol vai voltar a brilhar. E quando o sol volta a brilhar, isso significa que o verão está próximo de nós novamente. No verão, o brilho do sol e a força da luz exaltam a criação. É a vida em plenitude. É o verão que está chegando e com ele a luz que amplia a nossa visão, o calor que aquece os nossos sonhos e a força para resistirmos aos ventos fortes da dor. É a vida que triunfa, é a vitória final. Então, depois das folhas de outono que nós deixamos para trás, os pesos mortos que nós carregávamos na nossa vida, que ou deixamos por escolha própria ou porque os ventos da vida foram fortes o suficiente para derrubar tudo aquilo, nós entramos então no período do inverno, que é o período da dor, no período da amargura, mas que rapidamente vai passando, porque como o Cristo nos apoiando e o Cristo nos ajudando, nós começamos a ver novas sementes e novas luzes desfrutando a nossa vida. É a primavera que aparece nos mostrando as oportunidades que a vida nos reserva. Reenergizados por essa luz e por essa energia, nós vemos o sol brilhar novamente e o verão aparece com a plenitude da vida que ela vai nos trazer e que ela vai nos colocar novamente adiante. É o ciclo da vida que recomeça. Mas não tenhamos dúvida, meus irmãos, o outono vai voltar. Porque há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo para tudo na nossa vida e na nossa existência. E sempre há o tempo da renovação. Porque nós nunca atingiremos a perfeição relativa que nos é aguardada e que nos é permitida na nossa vida. Sempre, em algum momento, alguma coisa vai acontecer para que os nossos processos de transformação aconteçam. Mas quando o outono aparecer novamente, nós já o conheceremos e já saberemos os caminhos a serem seguidos. O que nós não podemos fazer é ficarmos juntando as folhas que caem aos pés das árvores para que nós possamos carregar aquele peso morto com a gente, porque aquilo não vai a lugar nenhum. Quando nós tomamos conhecimento disso, nós vamos ter sempre uma nova estação à nossa frente, não importa qual que ela seja, sempre feliz, porque nós sairemos e nós sabemos que nós sairemos dela com a luz e a alegria que o Cristo nos traz. Porque, como filhos de Deus perfeitos que somos, com a sua magnitude, com a centelha de amor divino que Ele colocou dentro de nós, nós temos essa potencialidade. E para que nós possamos encerrar a nossa conversa na noite de hoje, eu trago uma página do Minutos de Sabedoria. Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e fria, dizendo que dentro dela havia bela e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor.